Olá pessoal, eu sou o professor André Leonardo, eu dou aula no internato de clínica médica e a gente hoje vai falar sobre cuidados com a corticoterapia. Os objetivos dessa aula é que vocês entendam os efeitos fisiológicos e terapêuticos do corticoide, efeitos adversos, alergia, desmame, infecções associadas e os cuidados com a pulsoterapia. A importância do tema é a seguinte: as medicações, essas medicações de corticoides, são utilizadas no tratamento de muitas doenças, várias especialidades, né, por vários tipos, várias vias diferentes. Então, a dermato usa muito corticoide tópico, geralmente o pneumo usa muito corticoide inalatório, a reumato, né, e também a nefro, às vezes a gente usa corticoide venoso, corticoide oral também. Tem a forma intramuscular, o colírio, e também a forma intra-articular, intrasinovial, que a ortopedia às vezes usa também, e a reumato. Então, assim, tem muitas indicações que a gente vai ver aqui mais para frente. E também tem efeitos adversos graves, né, potencialmente fatais, que a gente precisa saber para a gente poder intervir antes que isso aconteça, né? Então, novamente, só enfatizando, por exemplo, na cardiologia, a gente usa corticoide para pericardite, né? Não necessariamente é a primeira escolha, né? Mas pode ser usado em algum momento. Miocardite, às vezes a gente usa corticoide. Na endócrina, na crise tirotóxica, na insuficiência adrenal, enfim, tem outras indicações no endócrino também de corticoide. Na ortopedia, um manejo de dor, no ombrocetalgia, por exemplo, também às vezes uma dor articular específica, às vezes pode fazer infiltração articular, como falei. Na reumato, nas colagenoses, lúpus, vasculites, na nefro, glomerulonefrites rapidamente progressivas, algumas síndromes nefróticas, nefríticas a gente usa. Na onco, as neoplasias, né, a síndrome de compressão medular que a gente tem visto frequentemente na enfermaria, metástase cerebral também, a gente vê de vez em quando. Hematologia, anemia hemolítica autoimune também tem algumas situações que a gente pode fazer corticoide. Na pneumo, a asma, né, doença muito frequente, muito prevalente. As pneumonias intersticiais. Na gastro, as doenças inflamatórias intestinais, na dermatopênfigo. Então, assim, são muitas indicações de corticoterapia sistêmica, tá? Ou não sistêmica também. Os efeitos fisiológicos do corticoide, lembrar que ele é anti-inflamatório, imunossupressor, antiproliferativo, vasoconstritor e tem outros efeitos também. E cada corticoide vai ter a sua característica. Aqui essa tabelinha mostra a equivalência dos corticoides. Tá? Então, por exemplo, 5 miligramas, 20 miligramas de hidrocortisona equivale a 5 de prednisona, que equivale a 0,75 de dexametasona. Então, não é uma coisa para se gravar, mas é uma coisa para se ter em mente, que cada corticoide tem sua potência, e se precisar de trocar de um tipo de corticoide, você vai trocar por uma dose equivalente. Lembrar também que cada droga tem o seu tempo de ação, duração da ação, e o efeito anti-inflamatório e o efeito mineralocorticoide de cada uma droga dessas também é diferente. A hidrocortisona tem uma potência mineralocorticoide muito maior do que os outros, né? E a Dexa, por exemplo, a Dexa e a Beta não têm efeito mineralocorticoide, já o efeito anti-inflamatório delas é muito potente. Então, cada droga vai ter a sua característica em relação a ser anti-inflamatório, em relação ao efeito mineralocorticoide,
em relação ao tempo de ação. O mecanismo de ação dos corticoides, eles entram na membrana celular, têm um efeito no citoplasma e eles vão no núcleo celular induzir a expressão de alguns genes e inibir a expressão de outros. Por exemplo, no efeito imunossupressor do corticoide, o efeito é no núcleo celular mesmo, tá? Então, quando a gente faz, por exemplo, 1 miligrama por quilo por dia de prednisona, a gente vai ter um efeito imunossupressor. Só que o tempo da droga fazer o efeito imunossupressor vai demorar e pode demorar dias. Quando a gente faz a pulsoterapia, a gente bypassa esse mecanismo, né, esse tempo de necessidade para o corticoide fazer efeito e o efeito imunossupressor ele é imediato, ele é rápido. Efeitos adversos dos corticoides. Então, antes de iniciar a terapia, a gente tem que ver peso, altura, pressão arterial, principalmente aqueles pacientes que a gente vai usar para longo prazo, né? Aqueles pacientes que têm uma doença autoimune, que têm uma perspectiva de usar por um período mais prolongado. Peso e altura, por quê? Porque aumenta o risco de síndrome de Cushing, obesidade, certo? Pressão arterial, que aumenta o risco de hipertensão. Nos exames, eu vou pedir hemograma, lipidograma, glicemia, por quê? Porque aumenta o risco de alteração lipídica, aumenta o risco de diabetes, tá? E além disso, eu vou pedir densitometria óssea por causa do risco de osteoporose. Os pacientes que usam, lógico, doses maiores por mais tempo. E lembrar que a densitometria óssea eu vou ter que pedir para todo mundo acima de 40 anos que vai utilizar por mais de 3 meses o corticoide. Numa dose maior que 7,5 miligramas por dia de prednisona. E lembrar de repor o cálcio, vitamina D e repetir a densitometria óssea um ano depois. Essa é uma coisa importante, não pode ser esquecida. Outra situação importante é lembrar das miopatias, tá? 40 a 60 miligramas por dia, por 2 semanas, já é suficiente para fazer uma fraqueza muscular, para induzir uma fraqueza. O bom é que isso é reversível, só que pode demorar 3 a 4 semanas para melhorar depois da suspensão do corticoide. O efeito oftálmico, o efeito adverso oftálmico, lembrar do glaucoma, da catarata. O glaucoma tem aumento da pressão intraocular, vai ter, mas isso é reversível. O que não é reversível é a lesão ao nervo óptico secundária à hipertensão intraocular. Então, se o paciente teve um glaucoma, mas ele não danificou o nervo óptico, quando suspender o corticoide, teoricamente a pressão intraocular vai voltar ao normal, é reversível. O dano que não é reversível. Então, a gente tem que ficar atento aos sintomas visuais e precisa pedir acompanhamento com o oftalmo nesses casos. Catarata. Qualquer dose aumenta o risco de catarata, mas o risco maior mesmo vem com doses maiores e após 1 ano de uso. Efeitos adversos gastrointestinais, no caso do sangramento, tá? Principalmente úlcera gástrica, gastrite, tá? Principalmente quando associado a anti-inflamatório. Tá? Sozinho, a chance de fazer hemorragia é pequena, mas quando associado a anti-inflamatório, a chance aumenta bastante. Tem os efeitos neuropsiquiátricos, por exemplo, euforia, que costuma ser mais no início da terapia, mania, hipomania, depressão, que às vezes é depois de um tempo de uma terapia corticoide, pode o paciente evoluir com depressão, psicose, confusão mental,
labilidade emocional. E tudo isso é reversível com a suspensão da droga. E um diagnóstico diferencial interessante é, por exemplo, no paciente com lúpus, que começa a fazer uma pulsoterapia, por exemplo, por uma nefrite e abre o quadro de psicose. Então, vai ser o diagnóstico diferencial entre atividade de doença lúpica e psicose relacionada ao corticoide, né? E algumas coisas ajudam a gente a diferenciar essa situação. Uma delas é que, geralmente, a psicose do lúpus surge no primeiro ano de doença, e a outra é que é o anti-P, que, se tiver positivo, vai falar mais a favor de psicose lúpica. Mas é um anticorpo com uma sensibilidade que não é tão boa. Continuando efeitos adversos cardiovasculares, né, como eu disse antes, por ser um medicamento que aumenta a pressão, que pode tornar o paciente diabético, pode aumentar o risco de obesidade. Então, tudo isso vai contribuir para o paciente ter um risco cardiovascular maior. É interessante dizer que doses baixas não necessariamente aumentam o risco cardiovascular de forma significativa. É o que aumenta mesmo a dose mais alta por período prolongado. E são drogas que fazem descompensação das comorbidades, né? Como diabetes, por exemplo, paciente que teve Covid, que precisou ficar internado em oxigenoterapia, necessitou de corticoide, ele tem um risco maior de descompensar o diabetes dele, né? O paciente com diabetes tipo 1 pode fazer cetoacidose, por exemplo. Então, o paciente com insuficiência cardíaca tende a reter mais líquido, né? E pode fazer congestão pulmonar, pode piorar sintomas respiratórios, pode fazer congestão sistêmica. Então, é uma droga que tem risco cardiovascular, aumenta também o risco de aterosclerose precoce, então aumenta o risco de infarto. E, além disso, os pacientes que têm necessidade de corticoide, né, por períodos mais longos, também costumam ter uma doença inflamatória, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, doença inflamatória crônica, que por si só essas doenças já aumentam o risco cardiovascular. Então, a gente vai ter uma atenção maior ainda para esses pacientes em relação ao que risco cardiovascular. Tá? No caso dos efeitos adversos hematológicos, leucocitose é uma coisa muito comum, tá? Que a gente vê na enfermaria, leucocitose com uma neutrofilia, tá? E geralmente eosinofenia também, pode ter uma linfopenia relativa, imunossupressão, né? Então aumenta o risco de infecção, mas lembrar que não é só porque o medicamento que aumenta o risco de infecção, que se eu ver leucocitose no hemograma, eu vou achar que é infecção, porque é esperado que doses mais altas de corticóide fazem leucocitose. A leucocitose não tem só infecção como diagnóstico diferencial, nem só infecção, nem só uso de corticoide. Tem vários diagnósticos diferenciais de leucocitose. Várias coisas podem fazer leucocitose de forma fisiológica. Falando isso porque é comum ter o viés de achar que leucocitose é igual a infecção, mas vocês precisam lembrar que não é. Tem que pensar em outras causas de leucocitose. Efeitos adversos nefrológicos, hiperuremia, isso é interessante, o paciente pode ter uma ureia bem alta, mesmo sem a creatinina alta. Às vezes a ureia vai perto de 100, às vezes pode passar de 100. Tá? Isso é comum,
talvez não seja tão comum, mas pode acontecer no efeito, como efeito adverso do corticoide. Hipocalemia e alcalosis metabólica são efeitos relacionados ao efeito mineral do corticoide da droga que você escolhe, né? Então, quanto maior o efeito mineral no corticoide, maior a chance de fazer hipocalemia e alcalose metabólica. Só acrescentando alguns efeitos adversos, existe também a osteonecrose de fêmur, pode acontecer, doses mais altas, por exemplo, arritmias cardíacas, supressão da adrenal, hipogonadismo, na pele, várias alterações relacionadas a síndrome de Cushing exógena, no gastrointestinal, as úlceras, a gastrite, como eu falei, e no sistema nervoso, até deficiência cognitiva, falha de memória, ansiedade pode acontecer. A alergia, importante é saber que existe alergia corticoide, tá? Incidência muito baixa, o risco de anafilaxia é muito pequeno, aliás, é uma droga que é utilizada, né, na reação alérgica e na reação anafilática também. A alergia corticoide é mais frequente nos pacientes asmáticos, mesmo assim é rara, tá? E, geralmente, o paciente tem uma alergia a um tipo de corticoide, então ele vai ter todos os tipos de corticoide, mas pode ter mais de um tipo, por exemplo, alérgico à prednisona e à dexametasona. Pode acontecer. A tendência é a gente utilizar, lógico, aqueles corticoides que o paciente não é alérgico, mas o diagnóstico é bem difícil, tá? E só dá para dizer que tem um diagnóstico mesmo fazendo teste imunológico, tá? Então, só o especialista, o imunologista, que vai conseguir fazer o diagnóstico dessa alergia. Não é um diagnóstico clínico. Em relação ao desmame do corticoide, os objetivos é a gente tirar lentamente, tá? Por quê? Porque pode reativar a doença se eu tirar de forma rápida e posso também provocar uma insuficiência adrenal se eu tirar de forma rápida. O desmame, a forma de fazer o desmame é baseada em opinião, tá? Tem baixo nível de evidência, não tem nada no nível de evidência forte para a gente se basear. O maior risco de insuficiência adrenal acontece em pacientes idosos, pacientes com síndrome de Cushing exógeno, e os pacientes que fizeram doses maiores de corticoide, de doses de corticoides mais potentes, que fizeram uso por mais tempo, e que fizeram uso pelo período da tarde ou da noite. Então, o paciente que usa corticoide de manhã, teoricamente, ele tem um risco menor de evoluir com insuficiência adrenal. E outra coisa interessante, o paciente que usa menos de 3 semanas de corticoide, teoricamente, não precisa de desmame, tá? Então, é improvável que o paciente asmático, por exemplo, que usou 5 a 7 dias de corticoide por uma crise, né, precisou usar corticoide oral, é improvável que ele precise de fazer o desmame. Agora, pacientes que usam mais de 40 miligramas por dia, por mais de uma semana, já pode ser que eles já tenham o eixo suprimido, tá? E precisariam de um desmame mais lento. Isso é uma citação da NIH, tá? Sintomas de insuficiência adrenal, que a gente tem que ficar atento no desmame, são sintomas inespecíficos, na maioria das vezes, porque os pacientes geralmente têm alguma produção ainda de cortisol, então eles não vão fazer os sintomas mais graves, como sintomas psiquiátricos, hipotensão por glicemia, penetremia, hipercalemia. Eles podem fazer, mas é mais raro.
O mais comum é ter efeito inespecífico, como náusea, vômito, fraqueza, diarreia. E a tendência é a gente diminuir a velocidade de suspensão da droga. Em alguns casos, precisa até aumentar novamente a droga para depois reduzir de forma mais lenta, se tiver sintoma de insuficiência renal. E como que a gente faz o desmame? O objetivo, como eu falei para vocês, é reduzir de forma segura para a gente não fazer a reativação da doença nem insuficiência renal. O UpToDate coloca para a gente reduzir 10 a 20% da dose diária a cada 2 a 3 semanas. Só que os estudos que eles se baseiam para dizer isso são estudos com pacientes com uso muito prolongado, tá? Às vezes mais de 5 anos, e com doenças crônicas mesmo. Então, na maioria dos casos, a gente vai fazer um desmame mais rápido do que isso, porque desse modo do UpToDate demoraria bastante tempo. Então, assim, um paciente que usa de forma muito prolongada, né, mais de 5 anos, e tem uma doença crônica importante, a tendência é a gente tirar muito lentamente mesmo, como o UpToDate coloca. Mas o paciente, a maioria dos pacientes em geral, a gente vai tirar de forma um pouco mais rápida, como esses outros artigos aqui colocam. Por exemplo, reduzir de 20% a 40% a dose diária. Outra maneira, reduzir 2,5 miligramas por semana. Outra maneira, reduzir 7,5 miligramas por semana. E quando chegar a 10 miligramas, reduzir de forma um pouco mais lenta. Lembrar que quando a gente fala miligramas assim, por semana, miligramas por dia, sem falar qual corticoide, a gente está falando de prednisona ou equivalente, tá? E lembrar sempre que o paciente que está fazendo desmame de corticoide, que está usando corticoide há muito tempo, quando ele é submetido a um estresse cirúrgico ou séptico, por ele ter o eixo adrenal suprimido, ele vai precisar de reposição de corticoide nesse momento de estresse. Geralmente a gente faz a reposição com hidrocortisona. No caso de cirurgia, a gente faz na indução anestésica e mantém o corticoide por um período. E no caso da sepse, isso vai ser determinado conforme a evolução clínica. De infecções associadas ao corticoide, são muitas infecções possíveis, tá? Infecção bacteriana mesmo pode aumentar a incidência. Agora, o que a gente tem que lembrar são dessas que eu coloquei aqui, que é a estrongiloidíase disseminada, tá? Principalmente os pacientes que vão fazer pulsoterapia, eles têm um risco aumentado de fazer estrongiloidíase disseminada, então fazer ivermectina é obrigatório, tá? Tem que fazer 2 dias seguidos e repetir em 2 semanas. E a estrongiloidíase disseminada é uma doença muito grave, com uma mortalidade bem alta. Geralmente o paciente faz pneumonia por gram-negativo associada, então faz uma sepse grave associada. Então isso é uma situação que deve ser lembrada. Pneumocistose geralmente é associado quando o corticoide é associado a um imunossupressor. Por exemplo, um paciente que tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou uma síndrome nefrótica específica que precisa de uma ciclofosfamida associada ao corticoide, em alguns casos a gente recomenda até profilaxia para pneumocistose, da mesma forma do que o paciente com HIV que tem aquele CD4 mais baixo. A reativação do HBV tem que ser lembrado, o paciente que é portador de hepatite por vírus B, que está lá em latência, ele talvez tenha indicação de tomar antiviral. E se ele for usar corticoide por mais tempo, doses altas,
risco de aspergilose aumenta, candidíase aumenta o risco também de candidíase invasiva. E em relação também à candidíase oral, os corticoides inalatórios, eles aumentam o risco tanto de candidíase oral quanto de orofaringe, e até mesmo às vezes laríngeo. Então, uma situação que pode evitar isso, uma orientação, né, um paciente que pode evitar isso, é orientar o paciente a lavar a boca, comer alguma coisa, e após usar o corticoide inalatório. E usar de forma correta, né? Porque quando o paciente não usa de forma correta, também acumula muito corticoide na mucosa e pouco corticoide vai para a via aérea, realmente. Aumenta também o risco de herpes. Então, em alguns casos, pode ser necessária a vacinação para herpes zoster, para lembrar disso. E pulsoterapia, vamos falar algumas características aqui, definindo, são doses maiores que 250 miligramas por dia de prednisona equivalente. Tá? As indicações, são algumas indicações, por exemplo, que colocam o paciente com risco de vida ou risco de perder a função orgânica, né? Uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, uma vasculite, uma miopatia inflamatória, uma atividade de doença muito intensa que vai colocar em risco a vida ou a função orgânica, certo? A função, seja do rim, seja do pulmão. Então, nesses casos, a gente pode indicar pulsoterapia justamente para bypassar aquele time da dose imunossupressora que a gente quer fazer, para ter um efeito imediato. E os efeitos adversos da pulsoterapia são hipertensão, cefaleia, hiperglicemia, pode ter convulsão, psicose, arritmia, pode ter morte súbita também. Mas, em geral, quando a gente faz a pulso, é porque o benefício da pulso vai ser muito maior do que o risco desses efeitos adversos, né? Assim como qualquer outra droga que a gente faz. Então, morte súbita e arritmia é raro, é muito raro, mas pode acontecer. E a hipertensão, a ideia é a gente tolerar a hipertensão porque é um efeito esperado. Mas em alguns casos a gente precisa parar a infusão do corticoide e às vezes infundir de forma mais lenta, para lembrar de fazer ivermectina antes, como eu falei anteriormente. Essas são referências que vão ficar para vocês. Obrigado. Foi um prazer. A gente se vê na próxima.